Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Luciana, da Integração Escola de Negócios. Estou aqui com o Fábio, um dos heads da integração também, e o Marcelo Carbonari, um dos nossos parceiros. E hoje a gente está finalizando a nossa série aí de webinars, que a gente fez desde abril, e a gente vai finalizar com o tema Cenário e Visão de Futuro. Fiquem à vontade, aproveitem, sintam-se super à vontade para interagir através do chat e a gente dá o suporte para vocês em todo esse período, tá bom? Contigo, Fábio. Então tá, bom dia pessoal. Hoje é o 20º encontro, né? E acho que é o fechamento também, e a gente está fechando de forma maravilhosa. Quem vai apresentar cenários hoje, e eu tenho ouvido muita coisa de cenário, etc., mas hoje quem vai apresentar um especialista, de longe, é a pessoa mais inteligente que eu convivo, né? Que é o Marcelo Carbonari. Ele conduz o jogo de negócios para nós, o nosso business game, no programa de liderança, tanto presencial como virtual. Acho que vocês vão se deliciar com o que ele tem a dizer. Então, vou passar a palavra para o Marcelo Carbonari agora e vou interagir de vez em quando. E vocês podem fazer perguntas pelo chat que eu estou acompanhando. Marcelo, é contigo. Vamos lá. Obrigado, Fábio. Obrigado à integração pelo convite. Obrigado, Luciana, pelo apoio. Bom dia a todos. A gente vai traduzir aqui alguns cenários que a gente está vivenciando nesse momento de pandemia e projetar alguns cenários futuros para que a gente possa trabalhar algumas hipóteses no momento que a gente for voltar para o mercado da maneira como a gente espera que vai ocorrer essa nova tendência, esse novo momento que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer um compartilhamento da minha tela, Fábio, para que a gente possa mostrar como vai ser a agenda do nosso bate-papo aqui. E aí fica à vontade para você me parar a hora que você quiser com as perguntas que o pessoal for enviando no chat, a gente vai parando e a gente vai trabalhando as perguntas. Okay. A nossa agenda de hoje está prevista para a gente começar a trabalhar um pouquinho o mundo VUCA, que a gente sempre trabalhou nas nossas palestras, nos nossos cenários. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho essa parte de estratégias e incertezas, principalmente a incerteza do mundo VUCA. A gente entra um pouquinho com a importância do fluxo de caixa e as incertezas que estão presentes hoje nas organizações, e a gente termina fazendo algumas análises dos cenários na recuperação quando essa pandemia terminar. Sem dúvida nenhuma, Fábio, Luciana e presentes, a pandemia vai passar. Que dure 6 meses, que dure 12 meses, que dure 18 meses, a pandemia vai passar. E a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer depois disso. Então, é justamente esses cenários que a gente vai trabalhar em torno de meia hora, 1 hora, que a gente vai começar a trabalhar esse assunto. E, para isso, eu vou buscar na literatura, para que eu possa projetar o futuro, eu tenho que entender um pouquinho o que aconteceu no passado. E aqui eu vou usar 2 fontes conceituais que eu preparei para vocês. Uma é um livro bastante interessante do professor Paulo Vicente, Um Século em 4 Atos, onde ele trabalha justamente esse novo paradigma que a gente vem vivenciando aí ao longo do tempo. E também eu vou trabalhar um paper aí do Ferraz, que é um paper que ele publicou agora, recentemente, onde ele vai falar um pouquinho de cenários e como vai ser o futuro das organizações. Para isso, Fábio, aí a gente já pode começar a trabalhar alguns questionamentos. Eu vou usar aqui um conceito bastante utilizado nas escolas de economia, que são os ciclos de cauda longa, os ciclos de Kondratiev. Quem foi Kondratiev? Foi um economista russo, Nikolai Kondratiev, que foi contratado para fazer alguns estudos sobre esse mundo mais socialista, o mundo mais contemporâneo que a gente vive. E ele falou o seguinte, que ao longo do tempo, a gente vem vivenciando algumas ondas que explicam um pouco o que acontece no futuro. Então, essas ondas, que ele acabou chamando de ondas hegemônicas, ciclohegemônicas, eles mostram para a gente o que aconteceu no passado. E o que nós estamos vivenciando hoje,
durante a pandemia, a gente já vivenciou isso no passado várias vezes. Então, ele descreve que nós hoje estamos vivenciando a última fase do quinto ciclo hegemônico, e ele diz o seguinte para a gente: o primeiro ciclo, ele acaba se encerrando ali nas guerras napoleônicas, em 1908 a 1820, onde a gente tem como inovação toda uma parte de indústria têxtil. Nós começamos a desenvolver as máquinas a vapor, e aí a gente tem o final desse primeiro ciclo de Kondratiev. O segundo ciclo de Kondratiev, ele se encerra já com a Guerra Civil Americana, com a Guerra do Paraguai. A gente tem um pouquinho aqui de uma alta taxa de desenvolvimento da indústria. A gente começa a falar aqui em navio a vapor, a gente começa a falar em trem, a gente começa a falar em energia elétrica, e assim encerra Kondratiev. O terceiro ciclo de Kondratiev já está mais próximo da gente, ele termina ali em 1930, onde a gente tem o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a pandemia da gripe, e me parece que depois de quase 100 anos a gente aprendeu muito pouco sobre como que a gente pode aproveitar o passado para projetar o futuro. Então, essa terceira onda de Kondratiev, onde começa a entrar os carros, começa a entrar a indústria, começa a primeira e segunda revolução industrial, e a gente finaliza esse quarto ciclo de Kondratiev, o terceiro ciclo de Kondratiev. E o quarto ciclo, ele acaba sendo finalizado aí por volta de 1970, onde a gente tem quase que o auge da Guerra Fria. A gente tem ali a petroquímica sendo desenvolvida com uma força muito grande, a gente tem a Guerra do Vietnã, e a gente tem a guerra espacial. É um momento bem complexo, um momento bastante complicado da humanidade, onde quase que a gente tem o final aí da humanidade. No quinto ciclo de Kondratiev, onde o professor Paulo Vicente diz que a gente está no final desse quinto ciclo de Kondratiev, ele mostra para a gente o seguinte, que é onde a gente já começa a ter aí o desenvolvimento da informática. Começa lá de 1980, a gente começa a ter um desenvolvimento muito forte da informática, mas isso vem na última fase desse quinto ciclo de Kondratiev. A gente tem o aparecimento de uma pandemia, que é essa pandemia do Covid-19, que, se a gente for analisar o passado, a gente vê que a cada 50 ou 60 anos existe um ciclo e ele se encerra. E esse 2020 que a gente está vivenciando hoje é o finalzinho aí desse ciclo e o início do sexto ciclo, onde nós vamos ter uma revolução tecnológica muito mais acelerada do que a gente viu no passado. Então, Fábio, para a gente poder começar a discutir os cenários futuros, o que a gente faz? A gente olha um pouquinho o passado e a gente começa a entender que essas ondas, elas têm um certo nível de desenvolvimento tecnológico muito mais presente nos dias de hoje, porque a gente tem muito mais ferramentas de desenvolvimento tecnológico do que a gente tinha no passado, mas todas elas são disruptivas. Então, a gente tem uma série de inovações que estão indicando para a gente que o futuro ele vai ser melhor do que nós tínhamos no passado. No entanto, algumas coisas vão ser transformadas. A gente sempre escuta dentro das organizações que os profissionais eles precisam pensar fora da caixa. Mas a gente está vivenciando um momento hoje que não existe mais a caixa. Então, como que eu vou pensar fora da caixa? Uma caixa que, conforme o professor Paulo Vicente fala, uma caixa que evaporou. Não existe mais a caixa, eu preciso recriar a caixa e eu preciso agora desenvolver novas metodologias para que eu possa entender esse momento que nós estamos passando. Então, aqui, Fábio, a primeira parte para a gente poder discutir é justamente essa, né? Então, vamos olhar um pouquinho o passado, vamos olhar o que aconteceu, e aí o que a gente coloca em xeque? A gente olha aqui o Brasil e a gente vê o seguinte, que no primeiro ciclo, o que aconteceu no Brasil? Ocorreu a independência. Então, finalizou o primeiro ciclo, ocorreu a independência. No segundo ciclo, ocorreu a república. Muito interessante a gente analisar isso. Quando a gente vê essas mudanças no Brasil,
a gente consegue analisar como o Brasil é duramente impactado pelos finais do ciclo. Quando a gente olha o terceiro ciclo, a gente já tem a nova república, o quarto ciclo, perdão, a velha república no terceiro ciclo, no quarto ciclo, a nova república. E agora a gente vê essa polarização que a gente está vivenciando aqui no Brasil. Então, são mudanças que o mundo passa e que a gente é afetado de uma maneira muito mais perigosa do ponto de vista de geração de valor para a população. Então, agora é o momento da gente começar a observar quais são os impactos dessa onda que a gente está vivenciando, desse novo ciclo que a gente vai vivenciar, que é o sexto ciclo do economia aciária, e como isso vai se repercutir na população em geral. Carbonari, eu ainda estou tentando me recuperar da tua afirmação aqui, que você disse que não existe mais caixa, né? Isso me derrubou um pouco, né? Na minha mente eu estava pensando como fazer diferente, como ser criativo para ser diferente. Não, acabou. Então isso realmente me marcou agora, me derrubou, né? Não existe mais caixa mesmo, né? É isso. E aí a gente vai ter que começar a reinventar o profissional, né? Porque o que é essa afirmação, né? Vamos pensar fora da caixa. Quando você ia para as organizações, o pensamento fora da caixa explicava muito bem o dia a dia da organização, né? Então, muitas vezes, o que acontecia? Tinha lá um executivo que botava o pescoço fora da organização, olhava alguma coisa e tinha ali uma nova saída, mas era muito difícil disso acontecer. Na retomada, Fábio, a gente não tem mais a caixa. A gente já não tem mais aquele passado que a gente vivenciava. Então, você imagina os executivos que trabalham na área de turismo, por exemplo, vão ter que repensar o negócio. Os executivos que trabalham na área de aviação, que estão repensando o negócio. Então, não tem mais a caixa para esses executivos. A caixa é outra hoje, né? E isso afetou nós, como escolas de negócio, por exemplo, nós temos que reinventar a caixa. Né? Nós estamos reinventando a forma de fazer, por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora. O que a gente fazia antes presencialmente, hoje existe uma probabilidade muito grande que isso não volte, né? Porque se a gente aprendeu a fazer, quem está participando com a gente aprendeu a aprender dessa maneira virtual, e o custo é muito menor, né? A gente não tem custo de translado, a gente não tem custo de bloquear o hotel, a gente não tem custo mais imobilizado de grandes áreas que a gente utilizava para fazer nossos treinamentos. Então, é um novo recomeço, né? Legal. E, de alguma forma, isso também impacta a carreira. A gente vai ter que pensar como eu redireciono a minha carreira. Assim como a empresa acha uma solução para o mercado, eu vou ter que achar para mim, de alguma forma, né? Para o meu jeito de ser. E aí você vê, Fábio, a grande diferença em que quando os países de primeiro mundo pensam e a forma como o Brasil pensa, né? Você vê a formação dos executivos fora do Brasil, eles têm muito essa parte voltada à criatividade, para poder reinventar a caixa a todo momento. E quando a gente fala na formação dos executivos brasileiros, a gente tem uma dificuldade muito grande de mostrar para eles que eles precisam reinventar a caixa, não basta só olhar fora da caixa e pensar aquilo que você pode fazer diferente. Mas num momento como esse, onde aquilo que a gente falou, a caixa evaporou, né, usando bem o termo que o professor Paulo Vicente utiliza, a caixa evaporou, eu tenho que criar uma nova caixa, eu tenho que ter algumas competências que antes eu deixava de lado, né, para poder tomar decisões assertivas, porque muitas vezes, e a gente usa bastante esse termo, né, Fábio, a tartaruga subiu na árvore, né, a tartaruga subiu no poste. Bom, talvez esse profissional agora, ele vai ter que repensar um pouquinho a forma como ele atua dentro das empresas, né, porque pode ser que não tenha mais espaço para a tartaruga subir na árvore ou a tartaruga subir no poste. Né? Ok, legal, legal. Então, assim, compreendendo o passado, vamos olhar qual é o mundo que nós estamos hoje. Vou compartilhar novamente a minha tela aqui, para poder mostrar para vocês um pouquinho daquilo que a gente sempre
trabalha dentro das nossas palestras, que é esse mundo VUCA que a gente está vivenciando hoje. Só que eu vou usar essa definição do mundo VUCA em duas coordenadas x e y. Eu vou colocar o conhecimento, né, na coordenada x, eu vou colocar a previsibilidade na ordenada y. E eu vou trabalhar, basicamente, essa parte da incerteza, né? Eu tenho um conhecimento muito grande que me permite reinventar a caixa, né? A caixa, ela desapareceu, eu tenho que reinventar a caixa, eu preciso de conhecimento associado a essa incerteza, mas eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então, ainda, se a gente projetar o próximo ano, a gente não sabe muito bem ainda o que vai ser no próximo ano para as organizações. E aí, justamente, eu vou focar essa discussão em cima dessa incerteza que a gente está vivenciando hoje. Então, o que é incerteza, né? Eu tenho informações aí, apesar de eu ter muito conhecimento, né? Eu tenho a ausência de informações essenciais que me modelam as variáveis que fazem parte do cenário. E aqui fica muito evidente que, dentro desse cenário de incerteza, eu tenho resultados desconhecidos. Então, o que eu vou ter que trabalhar como executivo? Eu vou ter que ter a capacidade de fazer novas avaliações, eu vou ter que ter a capacidade de administrar informações e de monitorar dados, e dados cada vez mais relevantes dentro das organizações. E para que a gente possa explicar um pouquinho esse momento de incerteza, eu vou utilizar uma publicação da McKinsey, que traz para a gente aí um cenário de incerteza e como avaliar esses cenários de incerteza dentro das organizações. A gente pode estar inserido dentro de 4 cenários. O primeiro cenário eu sei que vai acontecer no futuro, que não é o caso que a gente está vivenciando hoje. Alguns anos atrás, onde a gente podia ter a certeza do que ia acontecer no futuro, eu tinha esse cenário suficientemente claro para poder tomar decisões. O que a gente faz? A gente deixa esse primeiro nível para trás e começa a pensar um pouquinho nos outros níveis de incerteza, que são níveis que trazem para nós, como executivos, uma capacidade maior de ter que processar informações que estão presentes no mercado para poder tomar decisão. Então, vamos para o segundo nível. O segundo nível, ele mostra para a gente algumas alternativas de futuro. Existem lá 2, 3 caminhos que eu posso tomar para começar a reinventar essa caixa, mas eles são limitados. Eu tenho aí uma capacidade realmente de tentar compreender qual é o caminho que eu vou seguir. No terceiro nível, eu já coloco mais alternativas. Então, eu deixo o segundo nível, onde eu tenho 2, 3 alternativas, e eu sei relativamente qual é o resultado que está dentro dessas alternativas. No quarto, não, já fica difuso. Eu tenho aí uma série de oportunidades, que podem ser oportunidades positivas e oportunidades negativas de resultado e criação de valor para as organizações. E eu tenho um quarto nível, o quarto nível seria quase como você cria o futuro. Que é o que a gente está vivenciando hoje. Tá. Então, quando a gente afirma que a caixa evaporou, eu estou no quarto nível, Fábio. E aí eu tenho essa ambiguidade. Para onde eu vou? Eu tenho várias possibilidades de trabalho. Né? E aí eles começam a trazer para a gente novas tecnologias e novas oportunidades para que a gente possa traduzir isso em criação de valor. Esse é o nosso objetivo dentro das organizações, criar valor, gerar lucro para os nossos acionistas. Então, vamos trabalhar cada um deles, depois eu abro para a gente discutir novamente. São 4 slides que vão nos basear a forma como a gente vai trabalhar cada um dos níveis. O primeiro nível da incerteza, eu sei exatamente o que vai acontecer no futuro, eu faço uma análise SWOT, eu analiso quais são os fatores positivos e negativos e trabalho os fatores internos e externos da minha organização. Junto com a análise SWOT e as 5 forças de Porter, eu consigo relativamente aí, com uma certa autonomia, com uma certa certeza, conhecer o que vai acontecer no futuro. Pesquisa de mercado, ela traz para a gente o comportamento do consumidor e a gente está
aí uma base bastante interessante para tomar decisão. O segundo nível, já não. O segundo nível, eu tenho que ter um plano B. E eu tenho que ter uma característica de que, se esse cenário não deu certo, eu tenho que ter um plano B. Isso aqui traz para a gente uma consolidação de oportunidades dentro do mercado. Eu começo a olhar outras rotas dentro da minha organização. Então, aqui, no cenário de incerteza de segundo nível, o talvez sair fora da caixa é algo que traga para a gente uma oportunidade interessante de como que eu posso realizar um plano B para que eu possa desenvolver nova criação de valor dentro da organização. O Uber está fazendo isso nesse momento, né? Então, uma das coisas que impacta bastante isso, que a gente vê pouco as organizações trabalhando, é qual é a probabilidade de ocorrer o plano A e ocorrer o plano B. Segundo nível, está aqui consolidado, eu tenho que ter um plano B. Muito bem, vamos para o terceiro nível. O terceiro nível de incerteza aqui entra com muito mais ênfase o estudo da probabilidade, mas eu tenho que entender um pouquinho quais são os gatilhos que o mercado está me apresentando para que eu possa entender para onde eu vou. Por quê? Porque existe uma série de caminhos, existe uma série de oportunidades, porém, se eu não avaliar bem quais são os gatilhos, eu não tenho aí um caminho correto para poder gerar valor na minha organização. E o quarto nível, esse nível onde a gente vem vivenciando essa pandemia e a pós-pandemia, ela vai trazer para a gente o uso de ferramentas mais avançadas. A gente vai ter que repensar as organizações, a gente vai ter que recriar a caixa, muitas vezes passando aí, inclusive, pela revisão do modelo de negócios. Esse é o modelo Canvas, né? Então, a gente tem a revisão do modelo de negócio, a revisão da estrutura de custos, né? E, então, uma das coisas que a gente observa quando está finalizando os ciclos de contrato, a tendência é que os países se fecham, né? Então, o que a gente estava observando muito antes da pandemia chegar? Um questionamento muito forte da globalização e os países cada vez mais se fechando. Por que eu tenho que comprar matéria-prima de uma fonte que tem maior custo, que vai me oferecer maior custo do que aquela fonte que tem mais o processo otimizado, que eu tenho a oportunidade de ter custos menores? Então, essa revisitação de toda essa característica faz parte do momento que a gente está vivenciando hoje. Novas fontes de receita, novos momentos de relacionamento com o cliente. Tem muita gente falando desse novo momento de relacionamento com o cliente. Qual é a segmentação, qual é o canal. Então, se você observar a maneira como a gente está trabalhando isso hoje, eu tenho uma revisão geral da empresa. A revisão geral da empresa, nesse quarto nível de incerteza, ela leva a gente a revisitar a estratégia. E se a gente revisitar a estratégia, o que nós temos que fazer? A gente tem que revisitar a cultura organizacional. Então, o que acontece? O que a gente vê nas organizações? Muitas vezes as organizações, elas alteram a estratégia sem mexer na cultura organizacional. Isso aqui acaba levando a estratégia a ter falhas no desenvolvimento. O ponto de partida de tudo isso, a interface entre a empresa e o cliente, é a estratégia, não é a cultura organizacional. Então, a cultura tem que se adaptar à nova estratégia. E quando eu falo em revisitar a cultura, o que baseia a cultura dentro de uma organização? Missão, visão e valores. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar os meus valores lá e falar assim, opa, chegou a hora da gente revisitar os valores. Então, para as empresas que estavam pensando em fazer aí uma avaliação cultural dentro das empresas, talvez seja um momento para isso. Por quê? Porque eu já não tenho mais a caixa evaporou, eu estou mudando a estratégia está afetando a minha cultura organizacional e é o momento para a gente começar a avaliar essa cultura organizacional e uma oportunidade de repensar a empresa. E talvez, Carbonari, nesse momento, a cultura seja mais tensa, mais resistente, mais negativa, porque as pessoas vão estar com medo, com receio, insegurança. Isso afeta a cultura. Pode tornar, digamos, a cultura uma cultura medrosa, uma cultura insegura, uma cultura negativa.
que você acha? E aí, com esse norte que você nos deu, Fábio, você fala o seguinte, será que é o momento da gente fazer uma avaliação cultural dentro da empresa? Já que a gente está passando por essa transformação, é o momento, porque você está sendo impactado diretamente pelo mercado. O mercado está forçando você a revisitar a estratégia. E se você está revisitando a estratégia, você está afetando a cultura, teoricamente. Se você traz isso para o dia a dia da sua organização, os colaboradores estão sendo fortemente impactados. Será que esse novo momento que você está passando realmente está aderente àquilo que os colaboradores estavam desejando para as suas carreiras? Isso é importante no dia a dia de hoje, quando a gente trabalha geração milênio, geração Y, que são gerações que possuem um olhar muito mais para frente do que as nossas gerações, que é a geração Baby Boomer, a geração X. E eu vejo uma dificuldade grande porque onde começa? Eu vou começar pela missão, visão, valores, para depois definir a estratégia, para depois mexer na cultura, só que eu não tenho 4 anos para fazer tudo isso. Não tenho muito tempo para fazer. Tudo tem que ser meio simultâneo, eu imagino, e acelerado também, né? É engraçado, Fábio, porque hoje de manhã eu estava conversando com uma empresa e eles estavam me dizendo o seguinte, não, nós vamos contratar uma das Big Four para poder fazer uma revisitação da cultura organizacional aqui na nossa empresa. Tá bom, quanto tempo eles vão demorar para fazer isso? Eles são especialistas? Não, mas quando você tem o tempo que eles necessitam para fazer isso, porque a gente precisa de agilidade. É um momento onde a resposta da empresa ela é fundamental para você garantir sobrevivência. Sim. Então, quando a gente olha esse momento que nós estamos passando, principalmente no Brasil, onde o dinheiro ainda é muito caro, o custo do capital ainda é muito elevado, a gente tem que ter um cuidado para que a gente não tenha um tempo onde a gente não pode esperar muito para o processo de tomada de decisão e aonde a continuidade está intimamente ligada a esses fatores culturais. Sim, sim. Você falou uma coisa interessante do terceiro nível, que são os gatilhos, né? Eu acho que existe uma dificuldade grande da empresa identificar gatilhos que possam orientar ela lá no 4º nível. Acho que mesmo no 4º eu preciso ter alguma referência, achar alguma lógica. E eu acho que nesse momento vai ser um filtro para as empresas, né? As que conseguirem abrir a mente e enxergar melhor vão deslanchar. Algumas acho que vão sucumbir, vão nadar e não vão conseguir sobreviver. Porque os gatilhos, Fábio, eles sempre existem. Né? E eles existem muito mais quando a caixa evapora. Né? Então, o que acontece? A grande dificuldade está no executivo hoje, que está envolvido em toda a área operacional dele, ter uma visão um pouco mais estratégica da organização. Né? Então, a gente sempre brincou um pouquinho naquele executivo que tem medo de sair daquela área operacional e ir para a área estratégica. Né? Por quê? Porque ele ganha medalha, ele é reconhecido dentro da organização trabalhando no operacional. E muitas vezes, quando ele está trabalhando no estratégico, os próprios pares deles falam para ele, pô, você está perdendo tempo nesse quadrante do estratégico. Não, eu estou pensando o futuro da organização, eu estou analisando os gatilhos que podem fazer com que a gente crie uma nova caixa. Eu lembro muito, eu acompanho sempre quando você faz o business game no PDL, e eu lembro muito disso, né? Que você tem um engenheiro que é da manutenção, a dificuldade dele enxergar a estratégia, o comercial, o financeiro. Daí você tem um financeiro que é mega competente, a dificuldade dele enxergar vendas e enxergar a operação. Então eu vejo isso no treinamento quando você ministra o jogo, né? Que realmente as pessoas estão focadas ali naquela operação e colocando todo o esforço para aquela operação ser boa. Né? 100% do investimento é no que eu faço para aquilo ser bem feito, mas não consigo enxergar de maneira diferente. Né? Lembrei disso agora. Fábio, porque as empresas passaram por um momento onde elas começaram a derrubar paredes. Né? Então, os executivos ficavam muito próximos e não tinha mais parede. Mas parece que isso fez com que a interface entre os vários departamentos, em vez de ela diminuir, ela aumentou, né? Porque cada vez mais as pessoas estão ficando isoladas dentro dos seus processos de tomada de decisão
e estão cada vez menos olhando para a visão sistêmica da organização. Então, é justamente isso que, dentro dos treinamentos, a gente procura passar, né? E isso é uma coisa que parece que está enraizada no Brasil, né? Você não dá o direito para olhar o teu par, que está em outra operação, que está em outro departamento, para diminuir essa interface entre os vários departamentos e entender um pouquinho como a organização ela funciona na sua plenitude. Por isso, Fábio, que os cursos de MBA, eles ganharam tanta importância aqui no Brasil, né? Porque é onde o executivo teve que voltar para a sala de aula para poder entender essa visão mais sistêmica, porque dentro da graduação você não tem isso. Né? Sim, sim. Ok. Na verdade, eu vejo isso também, que acho que a cobrança, a pressão por meta, por resultado é tão grande que você mergulha naquele micromundo, que é a tua área, né? Apesar de não ter parede, parede é físico, etc., né? Emocionalmente, mentalmente, cognitivamente, você está mergulhado nesse mundo. Eu tenho que entregar toda semana, todo dia, todo mês, resultado deste mundo. E você acaba abrindo mão de enxergar o resto, né? O que não vai funcionar agora. Agora não vai funcionar mais, porque vamos olhar um pouquinho o comportamento da pandemia desde o começo. Né? Em dezembro, a China chama o OMS e fala, nós temos aqui um problema sério. Um mês depois, a OMS vai lá e decreta a pandemia. O Brasil, ele passou 3 meses esperando para ver se isso aqui ia chegar aqui. A gente, nesses 3 meses, nós passamos pelo maior carnaval de São Paulo. Legal. A gente colocou, por quê? Porque a gente tinha aí como principal objetivo o quê? Economia. A gente não podia pensar naquele momento que isso aí ia chegar. E chegou. É uma visão de curto prazo. Uma visão de curto prazo. E isso aqui está enraizado hoje nas empresas, né? Que é o próximo aspecto que nós vamos trabalhar, né? Que é o aspecto da geração de caixa. Então, quando você olha isso, você fala assim, pô, mas estava previsto que isso ia chegar no Brasil? Claro que sim. Né? Bastou uma festa de casamento, uma festa de aniversário da alta sociedade, isso aqui foi para contaminar, aí a gente ter 600 mortos por dia hoje, atualmente no Brasil, né? Não, mas segue. Não vamos falar muito do Brasil, que a gente fica triste, né? Segue, Carbonari. Vou pegar mais um pedacinho aqui para a gente poder trabalhar um outro tema que está intimamente ligado com isso, Fábio. Então, eu vou pegar aqui e vou olhar um pouquinho de custo, né? E vou olhar um pouquinho de custo do ponto de vista de, tá bom, como que eu tenho que controlar esses custos dentro da minha organização? Mais do que nunca, né? Esse é o momento onde custo é algo que eu vou ter que me preocupar. Então, tá bom. Quais são os custos essenciais do meu negócio? E dentro dessa avaliação de custo, uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte, quais são realmente os seus produtos, os seus serviços, tudo aquilo que você faz dentro da sua organização que realmente traz para você aí uma oportunidade de você trabalhar com produtos que geram valor dentro da sua organização. Então, Fábio, uma das coisas que a gente sempre vê é o seguinte, a gente entra numa empresa para discutir custo e essa empresa fala para a gente o seguinte, bom, você está vendo minha linha de portfólio, o meu portfólio de produtos aqui, e eu tenho esses produtos com essa rentabilidade, cada um deles. Então, você pega lá produtos que estão margem de contribuição altíssimas, de 40%, 50%, e a gente tem produtos que estão margem de contribuição negativa. Margem de contribuição, só para a gente recordar um pouquinho, receita menos o custo, né? Custo de produção. Então, a gente tem lá, e a gente pergunta o seguinte para eles, por que você não tira esse produto que está dando margem de contribuição negativa da sua linha? Eles falam para a gente o seguinte, se eu tirar esse produto, o pessoal da área comercial vai falar para a gente que ele não vai vender aquele produto que nos dá alta margem de contribuição. Então, esse é o momento para você repensar isso agora. Né? Porque a partir do momento que você tem uma economia vibrante, um momento onde você tem um crescimento no mercado, nas oportunidades do mercado, você pode se dar ao luxo de falar esse tipo de cenário.
eu tenho produtos que dão margem negativa para poder compensar os produtos que, no momento de pandemia como esse, no momento de reinvenção, você não pode se dar ao luxo de revisitar os seus custos com essa mentalidade de que eu preciso de um produto para poder vender o outro. Dentro dessa característica, Fábio, o tema que a gente vai trabalhar agora é, bom, tá bom, eu consegui fazer uma avaliação dos meus custos, qual é o próximo passo? Então, quando você fala isso, o que nós vamos trabalhar dentro dessas características? A parte mais importante hoje dentro das organizações. Então, eu tenho que pensar 24 horas por dia que, em tempos de crise, o caixa é rei. Quem vai traduzir a sustentabilidade da minha organização no curto, médio e longo prazo é o caixa da organização. Então, vamos entender um pouquinho, Fábio, essa parte do caixa das organizações. Onde, o que demanda caixa para a minha organização? O primeiro ponto é a gente analisar o seguinte: caixa da sua organização vem através das operações. O que compõe as operações? Sem entrar muito no modelo, mas basicamente o que se compõe dentro do fluxo de caixa operacional é estoque, o contas a receber, ou a política de recebimento do teu cliente, e a política que você tem junto ao teu fornecedor. Então, o que a gente vê muito dentro das nossas organizações, principalmente em organizações familiares aqui no Brasil? Altos estoques. Então, o executivo brasileiro fala assim, eu tenho que manter altos padrões de estoque para não faltar produto. Será que isso é uma verdade hoje? Porque você desmobiliza o teu caixa e mobiliza o teu estoque. Só que para você transformar o teu estoque em caixa, você precisa ter alguém para comprar. E se você não tivesse alguém para comprar? Então, esse é o primeiro ponto da nossa discussão, que eu gostaria de deixar aqui dentro do nosso seminário um olhar bastante crítico para os estoques das organizações. Porque a geração de caixa decorrente do estoque hoje, ela vai depender de alguém para comprar. E esse alguém para comprar, caso ele tenha dinheiro para comprar esse produto que está em estoque hoje, ele vai querer prazo. E o que você vai fazer? Você vai desmobilizar o teu estoque para mobilizar o teu contas a receber. E só depois desse pagamento do teu contas a receber é que você vai transformar isso em caixa. Muitas vezes você não tem esse tempo para esperar. Então, é isso que você vai ter que começar a trabalhar. O caixa é rei. Nesse momento, a gente tem que imaginar isso. Esta frase, para mim, já marcou muito. Em tempos de crise, o caixa é rei. Né? Se você tiver um realizado, eu imagino, neste momento. Então, qualquer problema de caixa te derruba. Né? E isso é válido, Fábio, tanto na pessoa física, tanto nas pessoas, como nas empresas. Sim, sim. Né? Porque se você analisar comigo isso, o brasileiro ele é muito poupador. Ele tem muita propensão, muito pouca propensão em poupar recursos. O que a gente verifica nas conversas? Eu estou trabalhando aqui porque eu quero fazer essa viagem no final do ano e essa viagem vai comprometer o meu salário. Será que é assim que você tem que pensar? Ou será que você tem que pensar no teu futuro, na maneira como você vai se comportar? E só tem uma explicação para isso. É poupando. Então, isso mostra para a gente, a pandemia talvez traga esse alerta para nós. Né? Sim, sim. Será que, eu sei, a gente tem aqui uma desigualdade muito grande no Brasil, mas dentro das possibilidades que a gente tem, será que não é um momento para a gente repensar a maneira como a gente trabalha os recursos que a gente ganha? Eu imagino que sim, né? Em geral, as pessoas vivem gastando no limite do que ganham, né? Então, eu deveria ter o dinheiro para comprar um carro à vista, não, mas eu compro o carro sem ter um dinheiro apertado para pagar parcela. Então, eu estou sempre enforcado, né? A ideia de poupar é bastante diferente, de você gastar, viver um pouco abaixo do padrão que você poderia. Esse, para mim, é o ideal. Né? Você tem que viver abaixo do padrão que você
deveria viver, digamos, né? E as pessoas vivem acima do padrão que podem. Isso, talvez empresas façam a mesma coisa, né? Isso aumenta muito o endividamento, né, Fábio? Esse é o grande problema das pessoas, porque hoje elas contam com os limites tanto do cheque especial como do cartão de crédito, e elas não conseguem entender que o cartão de crédito tem um juros de 300% ao ano, né? Sim, sim. Por isso, a educação financeira pessoal era tão importante e deveria ser difundida assim de forma muito aberta para todas as pessoas, né? E quando a gente vai para as organizações, a gente vê que a organização ela tem que vender aquela determinada quantidade de receita durante um dia para poder pagar as dívidas daqui a um mês. Caso encerre aquela venda, ela não consegue pagar daqui a um mês, o que já está projetado no fluxo de caixa. São as pessoas que estão dentro da organização e elas levam essa cultura, essa visão lá para dentro, né? E quando você entra numa organização como essa, para mostrar para eles que não é dessa forma que você tem que analisar, né? Você tem que analisar os gastos a partir da estratégia que você definiu anteriormente, as pessoas acham que você está errado. Então, o que você encontra hoje? Você encontra grandes estoques, você encontra grandes prazos de pagamento, de recebimento, curtíssimos prazos de pagamento junto ao fornecedor. Então, esse ciclo, né, que a gente chama dentro das empresas de ciclo operacional e ciclo financeiro, elas precisam ser melhor repensadas dentro da organização, principalmente pelas áreas financeiras das organizações. Quando você traz o objetivo, você não faz isso na sua vida de pessoa física, né, de pessoa, é difícil você trazer isso para dentro de uma organização. Legal. Pode seguir, Carbonari. A gente está com tempo aí, a gente quer ouvir tudo que você tem a dizer. A parte do fluxo de caixa, pela última vez eu vou fazer o share da minha tela aqui, Fábio. Então, duas coisas. Primeiro, a caixa evaporou, eu não tenho mais a caixa, e em tempos de crise, o caixa das empresas é rei. Muito bem, eu tenho algum financiamento, eu tenho algum investimento que eu preciso fazer na minha organização. Repense isso, verifica se isso é o momento para você fazer esse investimento ou se dá para você esperar isso para um próximo momento. E dentro desse fluxo de caixa, o que a gente vai avaliar? As pessoas, mesmo aquelas que hoje possuem recursos, elas estão segurando, porque está todo mundo meio sem saber para onde a gente vai, então isso faz com que as pessoas segurem caixa. E as empresas a mesma coisa, estão segurando caixa dentro das organizações. Com esse aumento generoso de caixa, o que as empresas começam a pensar? Bom, se evaporou a caixa e eu estou aqui com recurso financeiro em um momento de quarto nível de verdadeira ambiguidade, eu vou começar a pensar um pouquinho na velocidade de recuperação. Então, vejo, uma das coisas que muitos estão me perguntando é o seguinte: vai passar? Vai passar. A gente não vai viver eternamente com essa pandemia. Vão existir remédios, vão existir vacinas que vão nos trazer aí um novo modelo de vida. O grande questionamento é qual é o prazo? E será que o mercado, quando a gente voltar, ele vai voltar no mesmo nível que a gente operava antes? Então, aqui fica algumas perguntas e alguns cenários para a gente trabalhar juntos, agora junto com as definições finais do nosso tema aqui. Então, essas novas oportunidades, esse excesso de caixa das organizações, primeira coisa que vai aparecer, novas tecnologias. O que a gente não pode esquecer, em todos os ciclos, onde nós tivemos mudanças muito fortes de tecnologia, o capitalismo se reinventou. E a gente estava chegando no esgotamento do modelo capitalista que a gente estava vivenciando hoje. Então, a gente tinha recordes de bolsa de valores aqui de São Paulo, B3. A cada dia que passava, existia recorde de capitalização. A gente tinha mais pontos na bolsa de valores. E a gente está percebendo que esse modelo, talvez, ele estava começando a se esgotar. Outra característica forte que a gente vem trazendo
hoje, a gente começou a achar que o trabalho remoto realmente vale a pena. Então, estou eu aqui, estou eu aqui, você está na sua casa, nós temos quase 20 pessoas assistindo a nosso webinar, todos em casa, e funciona isso. A gente começou a entender que talvez é o momento para a gente repensar se os executivos precisam ficar viajando toda semana para poderem estar numa reunião presencial na matriz nos Estados Unidos. Talvez isso tenha acabado. E se isso realmente acabou, vai impactar muito fortemente a área de hotelaria e vai impactar muito fortemente a área da aviação civil. Sem dúvida. Grande parte dos recursos, eles eram decorrentes de executivos que ficavam fazendo esse tipo de trabalho, de viajar atrás de oportunidades. Então, veja, e também outra coisa que vai trazer para a gente, abriu para a gente uma oportunidade bastante grande, junto com toda essa reinvenção, vem novos materiais. Então, talvez seja uma hora da gente poder trabalhar aí a energia como uma oportunidade muito grande para que o Brasil possa se reinventar no mundo e trazer oportunidades de geração de energia cada vez mais barata, para que a gente mostre para as organizações que essa redução de custo aqui no Brasil também é possível, mesmo quando a gente fala em organizações que buscam baixo custo. Legal. Boas dicas, Carbonari. Realmente, lá sei eu, para mim mexeu com a cabeça, eu realmente tenho que repensar. Fiquei com uma série de temas de casa. Agora, se você quiser deixar uma dica para nós, uma orientação, destacar algum ponto importante, eu gostaria de ouvir, porque foi bastante coisa. 3 dicas, Fábio. Primeiro, a caixa evaporou. Não posso voltar para a minha empresa pensando que eu tenho que pensar fora da caixa, porque a caixa não existe mais. Segunda dica bastante importante, o caixa é rei. Em momentos que a gente vive como hoje, o caixa é quem manda. E a terceira dica que fica aqui para a gente poder mudar a estratégia, a gente precisa revisitar a nossa cultura organizacional. E revisitar a cultura organizacional indica em revisão de valores. Isso é importante, isso traz para a gente uma união entre aquilo que nós chamamos de hard skills, resultados, e software skills, aquilo que a gente chama de comportamental. Espero ter cumprido um pouco dentro daquilo que a gente tinha pensado, para mostrar o que aconteceu no passado, projetar o futuro e sempre acreditar que o futuro será melhor do que o passado. Legal. Carbonari, super obrigado. Realmente, para mim, foi uma visão muito estratégica das coisas. Eu tenho a impressão que você subiu num drone, analisou tudo e daí trouxe para nós. Estou super agradecido. Pessoal, obrigado por ter participado. Espero que tenha mexido com a cabeça de vocês. Acho que fica uma série de temas de casa para nós, para realmente pensar o que fazer daqui para frente. Carbonari, mais uma vez, obrigado e obrigado, pessoal. Então, até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.